Fala pessoal, boa tarde. Alex Diongo, canal Digital Assets. Fazer um vídeo hoje aí, fazendo uma análise rápida aí do BTC e mais ou menos dar uma minha visão, o que a gente pode ver amanhã do mercado aí com a decisão do FONC, da taxa de juro, da Fed Funds Rate, né? E falar de um detalhezinho que eu vi que muita gente não tá comentando. E para mim, no preço do BTC, eu tô vendo que acho que o mercado meio que já precificou essa queda do 0,25% da taxa de juro. Então, eu acho que a gente vai precisar de um catalisador novo para ver o mercado realmente explodir e realmente se movimentar. E eu vou comentar com vocês o que eu acho que pode ser esse catalisador. Em momento algum, eu vi algum youtuber comentando agora, nas últimas semanas, e muito menos o Jeremy Powell do Fed comentou sobre isso. Então, não é uma certeza, é uma coisa que eu estou aventando aqui, tá? Estou comentando. Não tenho certeza que daqui a um pouco ele vai tocar no assunto, mas eu acho que como é uma coisa que não está precificada, e se ele vier tomar uma decisão da forma que eu imagino que ele possa vir a tomar, a gente pode ver o mercado realmente dar uma boa de uma trabalhada. Vamos dar uma olhada primeiro aqui no gráfico do BTC, olhando primeiro a selva aqui, a gente olhar no semanal, ver a formação praticamente ininterrupta de alta aqui. E deixa eu só colocar aqui os indicadores aqui. A gente ainda está naquela formação daquela cunha ascendente e está indo buscar, por isso está indo buscar aquela região que eu já tinha comentado no último vídeo, que é essa região aqui onde a gente tem muita liquidez ainda para ser mitigada, está no 117 até os 120. E aí depois da gente chegar nesse ponto aqui de mitigar toda essa liquidez que a gente tem nessa região, a gente teria que ver se a gente vai começar a criar mais liquidez na parte de cima, que seria o que o pessoal entrando em short, apostando que o preço estaria só fazendo um respiro aqui para depois continuar uma queda. E se a gente tiver essa acumulação de shorts aqui nessa região, a gente pode ter um catalisador para fazer aquela última impulsão, uma última onda ali que é o que eu acredito que a gente vai ver. E na minha visão aqui seria o nosso TAD, tá? O TAD seria o último movimento aqui de captura de liquidez, e a gente poderia estar vendo o preço do BTC aqui em torno de 130, e daqui um pouco rasgando essa cunha para cima aqui no 138 mil, tá? Vamos dar uma olhadinha no diário aqui. No diário a gente consegue ver que o preço fez uma pequena correção, tá? Fez uma pequena correção e tá vindo buscar aqui veio buscar essa média de 9 aqui no diário, essa médiazinha azul aqui que vocês veem. A gente está começando no diário a ter o cruzamento aqui da média de 21, cruzando a média de 50, isso já é um sinal positivo no curto e médio prazo, principalmente para a gente finalizar esse movimento aqui de capturar essa liquidez. A gente ainda também tem bastante liquidez ainda nessa zona aqui, nessa região aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar no gráfico aqui e mostrar para vocês aqui no mapa de liquidez aqui, só um pouquinho. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o mapa de liquidação do BTC, tá? Nas últimas 24 horas. Vamos dar uma olhadinha aqui no 48 horas que mostra um pouquinho melhor. Vocês veem que a gente tem ainda uma região aqui de bastante liquidez nessa parte 113, mas ainda está mais próximo de liquidar essa região aqui do 117. E no gráfico, nas 2 semanas aqui, a gente pode dar uma olhada. E aí vocês podem perceber que a gente tem bastante liquidez para essas zonas abaixo, aqui no 112 e até lá na faixa do 108. E acho que só no gráfico, na liquidação dos 3 meses aqui, que a gente tem liquidação de 1 mês, acho que é. Vou dar uma olhada aqui. Na liquidação aqui de 1 mês, tá? A gente vê que a gente tem uma região um pouco mais forte aqui para liquidar, que está nessa região aqui do 117, e ela vai até mais ou menos próximo do 120, ali que eu tinha comentado com vocês. Depois as regiões com maior propensão aqui de liquidez seriam no 112. Só que o que eu estou imaginando aqui, deixa eu voltar para o gráfico, e o que eu estou imaginando primeiro o movimento a gente fazer, como eu imagino que a gente já precificou, tá? O gráfico já está precificado, essa queda de 0,25, tá dada praticamente como certo, tá? O que eu espero? Estou esperando a gente vir fazer essa liquidação aqui, até amanhã, a gente pode ver daqui um pouco o preço vindo buscar, liquidando essas regiões aqui, não precisaria ir até o 120, mas digamos até o 118, 118,500. Acredito que a gente viria liquidar essa região para amanhã a gente ter a decisão do Fed aí,
Esse gráfico aqui é o gráfico do S&P, tá? Vocês veem que o S&P tinha uma cunha muito parecida com o BTC, ó, uma cunha altista, que é um padrão de baixa. E vocês podem ver que ele rompeu essa cunha para cima, tá? Formando aqui um candlestick aqui que no diário é um candle de dúvida. Para amanhã, provavelmente a gente tomar uma decisão de ou entra de novo para dentro dessa cunha e começa uma correção mais forte, ou ver o preço realmente buscando esse alvo aqui, que eu já tinha falado para vocês aqui, que era o meu segundo alvo de FIBO aqui no S&P, que está no 6.660. Só que para isso, tá, o que eu vejo que seria um catalisador, eu vejo que seria um catalisador fora a queda de juro, o 0,25 que já está precificado, seria a gente ver o Fed tocando no assunto desse dado aqui, ó. Isso daqui é o balanço do Fed, tá? Quantitative easing lá em 2008, tá? Foi onde a gente teve um boom. E o balanço do Fed foi comprando ativos e colocando no balanço dele cada vez mais ativos. Só que esse movimento de o Fed colocar ativos no balanço dele, isso gera liquidez para o mercado. E praticamente desde abril de 2022 a gente vê o Fed fazendo o que a gente chama de, quantitative tightening, que é enxugar, tirar esse dinheiro do mercado. Só que vocês podem ver que a gente teve um pico aqui em março, quando teve aquela quebra de alguns bancos lá na Califórnia. O Fed teve que intervir para não deixar aqueles bancos quebrarem, né? A gente teve uma pequena volta do estímulo aqui. E agora a gente está vendo desde março de 2023 esse estímulo sendo sugado, essa liquidez, tá, do mercado. E agora a gente está chegando praticamente num ponto muito parecido que a gente teve aqui nesse período aqui, ó, em setembro de 2019, tá? Dia 4 de setembro de 2019, que a gente começou a ter uma inflexão. E logo depois, um período depois, a gente teve a pandemia, né? Que aí foi onde o Fed teve que comprar muitos ativos e injetar liquidez. Isso aqui foi uma injeção de liquidez absurda. A gente saiu de 4,2 trilhões do balanço do Fed para bater praticamente 9 tri. Isso foi praticamente 5,2 trilhões de injeção de liquidez no mercado. E se amanhã a gente vê o Fed baixando o juro em 0,25, tá? E fora isso, sinalizar para o mercado que ele vai começar a parar com essa redução de liquidez, tá? Ele não precisaria nem começar a injetar liquidez, tá? Não precisaria nem começar a aumentar esse balanço aqui. O simples fato dele dizer que ele vai começar a parar de enxugar essa liquidez aqui e a gente começar a formar um platô ou um pequeno estímulo, como a gente teve aqui, eu acredito que já seria um gatilho, principalmente para os ativos de risco. E aí eu não estou falando do BTC, estou falando de Ethereum, Solana e todas as altcoins. E no mercado americano, inclusive fora o S&P, a gente também vê o Russell aqui, ó, que são as small caps lá nos Estados Unidos. A gente está muito próximo de fazer um rompimento de topo, tá? Onde a gente já tentou fazer esse rompimento lá em 2021, depois teve todo o período de correção junto com a correção que a gente teve no mercado aí no S&P, na Nasdaq, né? E em final do ano ali, começo desse ano, novembro, dezembro, a gente tentou ensaiar também um rompimento dessa zona e não conseguiu. Fez uma correção quase até o fundo de novo, né? E a gente está fazendo um movimento para romper. Então, eu gostaria de ver o Fed mostrando para nós que ele vai começar a parar de enxugar essa liquidez aqui e daqui a um pouco até começar a estimular aos poucos a economia para a gente ver o mercado, principalmente o Russell 2000 aqui, Russell 2000, romper esse topo aqui, porque aí certamente a gente viria a Solana rompendo o topo aqui, a Ethereum rompendo o topo dela também, porque tu vê que a Ethereum tá muito próximo do que a gente vê naquele gráfico ali do Russell, né? Olha como é muito parecido aqui, ó. Novembro de 2021 a gente fez um topo, praticamente agora final do ano ali, em dezembro, a gente chegou muito próximo de bater o topo de novo, e agora a gente está testando esse topo aqui, e no meu entender a gente está próximo de fazer um rompimento. Então
Vamos ficar ligado amanhã. Eu acredito que o mais importante, fora a taxa de juros, acho que a taxa de juros já está precificado no mercado. Eu acho que o mais importante daqui a um pouco vai ser o Fed sinalizar que ele vai parar de fazer esse quantitative tightening e vai parar de enxugar essa liquidez aqui e quem sabe até daqui a um pouco começar aos pouquinhos a estimular e a gente ver esse gráfico fazendo esse movimento aqui. Acho que seria a narrativa perfeita para a gente começar a ter o nosso out-season mesmo de verdade aí. Bom, pessoal, basicamente era isso. Amanhã vamos acompanhar. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Amanhã a gente vai ter a divulgação da taxa às 15 horas, tá? A gente vai ter a divulgação da taxa do FONC lá às 15 horas. Tá? Então, vocês veem que a previsão aqui ó, já está praticamente decretada, que a gente vai passar de 4,25 para de 4,50 para 4,25. Então, isso o mercado já, para mim, já precificou. Hoje a gente teve alguns dados que saíram, tá? Não são tão relevantes, mas mostra que ainda a questão da inflação ainda é um problema, tá? Por quê? Porque as vendas de varejo vieram um pouco acima da expectativa, os preços de bens exportados que tinha um pouco de deflação, como previsão, veio um pouquinho acima. Os preços de bens importados, mesma coisa. A gente tinha uma previsão aqui de ter uma queda de 0,2, veio 0,3. Outra coisa aqui, projeções aqui, ó, de vendas no varejo. A gente tinha uma projeção um pouco mais baixa, já veio uma projeção um pouco mais alta. Então, a única coisa que sinaliza para o Fed que a gente pode ter uma queda de juros, por enquanto, é só a questão do emprego, né? Só a questão do payroll e das projeções que a gente está vendo também do seguro-desemprego, né? Porque na questão de inflação, acho que a gente ainda vai ter uma dificuldade ainda de ter uma queda e pode ser que o Fed ainda tenha dificuldade de conseguir reduzir de forma acelerada e rápida a taxa de juro. Então, acho que o mais importante aí seria, daqui a um pouco, ele vir com uma sinalização, ele vai começar a reduzir, vai parar com esse enxugamento aqui, vai parar com isso aqui e vai começar, ou não vai mais enxugar essa liquidez, que é o que acaba estimulando o mercado aí de forma indiretamente, né? Bom, pessoal, quem puder aí, deixa um like, curta, compartilhe o vídeo. Agradeço a todos aí e uma boa noite.